Hoje nós vamos aprender um pouquinho com o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, os ouvintes, telespectadores, sobre a palavra de Deus. Porque nós não podemos, acreditar em coisas que não são reais, porque as coisas que não são reais não vão ter ali o agir espiritual da maneira que precisa. Hoje nós temos uma classificação do mundo correspondente a Deus que, quando você fala das pessoas do mundo, até você entende, de não fazer sentido o que eles estão falando ou o que eles estão dizendo. A gente até compreende, às vezes, não fazer sentido ali o que eles realmente estão falando correspondente àquilo que a gente vê da parte de Deus. Por quê? Está no mundo. Não conhece a Bíblia, apóstolo. Não conhece a palavra, não conhece o Evangelho. Alguma coisa está errada no nosso retorno aí. Não conhece a palavra, não conhece a Bíblia, não conhece a verdade. Então, eles criam retóricas, criam, muitas vezes, desculpas ou criam, muitas vezes, coisas que não são reais espiritualmente. E uma delas, que a gente vai aprender hoje, todo mundo realmente é filho de Deus? Biblicamente dizendo. Porque não adianta a gente querer acreditar num algo a qual o mundo defende, as pessoas defendem, a sociedade defende, ou uma lei criada por um governo. Sim. Nós temos que ver o que a Bíblia diz. Para nós iniciarmos, pastores, o raciocínio hoje, nós temos que entender assim. Vamos lá de trás. Todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Vamos lá de trás. Quando Deus cria Adão e Eva, ele não tem Adão e Eva como filho e filha. Ele tem Adão e Eva como criatura. Criatura. Certo? Sim. Ele não dá um título de filho e filha, ele dá um título de criatura para eles. Depois vem Caim em Abel, Caim mata Abel. Depois dali, o mal entra no coração do homem, e da mulher. Cresce a geração, por décadas, por centenas de anos, milênios de anos, vem crescendo toda a geração, e chega um momento que Deus ele fica muito triste de ver a situação que o ser humano vivia. Pecando, errando, fazendo mal. Sim. Vamos generalizar assim, porque ainda não tinha tanta regra para dizer. Faziam as coisas que não alegravam a Deus. Exatamente, verdade. Auto-usavam a si mesmo para destruição. E Deus não se alegrou. E ele não fala, eu vou matar, destruir os meus filhos. Eu me arrependi de ter feito o homem. A criatura. Então, ainda ali, ele não põe o título de filhos. Exatamente, isso mesmo. E aí ele levanta um projeto com Noé, fazer uma arca, e nessa arca sai Noé, que ele também não coloca como filho e filha. Sai Noé com a família dele e os animais, certo? Certo. E são salvos no dilúvio, e o restante do dilúvio, Deus mata todo mundo. Então, quer dizer, se todos fossem como filhos de Deus, o Deus poderoso mataria todos os seus filhos. Todos os seus filhos. Então, até ali, Deus tem tanto o homem quanto a mulher como criatura. Porque ele cria Adão e Eva numa linhagem de criatura, não de filho e filha. Exatamente. Ele traz, aquela linhagem, o povo começa a ser rebelde, errar e fazer coisas que não alegravam a Deus. Deus, ele fala que vai destruir porque se arrependeu de ter feito o homem, e aí não põe ainda o título de filho e filha. Amém? Amém. E ele vem trabalhando todo um processo. Quando ele chega em Abraão, ele faz uma aliança com Abraão, e dentro dessa aliança ele diz que vai ter um povo. Então existe uma descendência de uma linha. Aí ele começa a ter uma exclusividade. Isso mesmo. Ali Deus começa a fazer a separação. Até então todo mundo era igual. Mas por intermédio de Abraão, ele começa a fazer uma linhagem de uma separação. Tipo, eu vou criar uma base exclusiva, uma aliança com você, e o povo será a descendência do pó da terra da sua aliança, de você. Tinha tantos outros homens, tantas outras mulheres, mas ele quis uma linhagem da base de Abraão. Amém. Aí Abraão dá continuidade, faz a parte dele, vem Isaac, dá continuidade no processo espiritual, e aí a gente vem caminhando até o momento em que Deus vê o sofrimento do povo na mão de Faraó, e ele levanta quem? Moisés. E ele fala, você vai tirar aquele povo, vai tirar o meu povo, aquele povo. Então Deus ele começa a ter uma exclusividade com aquele povo. Você vai tirar eles de lá, da mão de Faraó, e Deus faz grandes sinais através de Moisés e tira o povo de Faraó. Isso mesmo. E o povo vem caminhando com Moisés, passa o Mar Vermelho, vai caminhando no deserto, vão perecendo por causa das coisas erradas, do pecado, a desobediência, a rebeldia, a murmuração. Mas Deus continua no propósito, por intermédio de Moisés. Moisés morre, não dá continuidade, porque chega o final da vida de Moisés, ele é arrebatado lá no monte, ele é levado embora o corpo dele, ele morreu, foi levado o corpo, diferente de Elias, que foi arrebatado, e ali naquele processo, Josué dá continuidade, ou melhor, Deus dá continuidade através de Josué. Isso mesmo. Concorda? Amém. Aí você vem vindo a linhagem, aí nós chegamos numa base, Abraão, Isaac e Jacó. Aí a gente vem na linhagem que Deus transforma em Israel. Amém. 12 filhos, 12 tribos, e ali ele põe como base uma raça exclusiva dele. Amém. Um povo exclusivo dele.
Então Deus ele faz uma separação, não é acepção de pessoas, Não. ele faz uma separação. separação. Então ele cria uma linhagem, ele pega Abraão, né? Adão e Eva crescer e multiplicar. Cresceu e multiplicar, tinha gente pra todo lado. Ele viu que não dava certo, destruiu, matou todo mundo. E aí com Noé começou de novo, viu que não deu certo. Então ele fala, eu preciso fazer um povo exclusivo meu. E ele vai com uma aliança iniciando em Abraão. A descendência de Abraão, Isaac e Jacó vai dar a base da troca de nome para Israel, Isso. a condição dos 12 filhos, que transforma-se em as 12 tribos. Amém. Amém. Concorda? Isso mesmo. Certo? Certo. Biblicamente dizendo. Neste momento ele faz um povo exclusivo. Um povo tão exclusivo de Deus que outros povos que lutavam contra o povo de Deus, Deus mandava o povo dele matar e atrocidar e acabou. Como Davi foi um grande guerreiro, amém? Amém. E muitas vezes, para o povo de Deus, a qual ele é exclusivo, ele conseguir conquistar as terras, ele mandava entrar na peleja e ir lá e matar. Assim como aconteceu com Josué, né? Dando a volta na muralha para derrubar a muralha de Jericó. Isso E mesmo. entraram, e não Exatamente. entraram lá de Sim. batendo na pão, dando tapinha nas costas. Entraram lá, Pra né? aniquilar. Morrendo Com a e espada. matando, Exatamente. matando e morrendo. Entraram na espada. E aí Deus ele traz uma linhagem. E aí você vê, biblicamente, quando você vê de Moisés até Malaquias, você vê que Deus tem um propósito com um povo exclusivo. Ele abre espaço, mas ele tem um povo. E o restante, ele tem como inimigo, ele tem como peleja. Tanto é que o próprio povo, debaixo da lei, tinha outros como inimigo a ponto de não poder comer com eles. Exatamente. Isso mesmo. A qual eles criticam quando Jesus vem, que é lá na frente, dizendo, quem é você para comer com os pecadores? Como pode? Exatamente, apóstolo, Então é era verdade. tão exclusivo, tão separado, um povo tão direto com Deus, que Deus mostrou que não era todo mundo. Que ele falou, você é o meu povo, você vai ficar comigo, vai estar comigo e não vai se envolver com o resto. Como ele diz, né? Não andei com eles, nem ainda com mais, não se contamineis, Não poderia afastai-vos. nem casar, né, apóstolo? Pra não misturar. Nem casar. Afastai-vos desse povo e eu vos receberei. Recebereis. Quer dizer, não podia misturar. Exatamente. Então, como todos poderiam ser de Deus por igual, sendo que havia já uma regra de Deus colocando como base de que não era pra se misturar. Peraí, você tem 5 filhos e diz que é tudo do mesmo pai, da mesma mãe, que ama todos por igual e não quer que eles se misturem? Você separa um do lado, outro do outro, trata melhor um do que o outro. Peraí, não é assim. Se todos são filhos, todos estão sendo tratados por iguais, Amém. concorda? Isso mesmo. O amor é por igual. Às vezes a pessoa fala assim, tem 5 filhos. Ah, o senhor ama mais o fulano, ama mais o ciclano. Quando os outros filhos falam que você ama mais aquele que eles estão dizendo que você ama mais é o rebelde. Então é o que demanda mais atenção. Então você dá mais atenção pro rebelde, que senão ele se mata sozinho. Exatamente. E aí isso não quer dizer que você ama mais ele, quer dizer que ele demanda mais a sua atenção, Exatamente. porque ele não Gosto. sabe andar ainda, não aprendeu. Se largar, quebra. Aí quem olha de longe é só ele. Não é que eu amo mais a ele, é que ele, se eu largar, ele cai. Ele se mata. Então pode ver, quando tem uma família de 5, 6 pessoas, a pessoa fala, ai, meu pai ama mais. Pode ver que aquele lá é o rebelde, é a ovelha negra. É que ele demanda mais atenção do Precisa pai e de da uma mãe. atenção especial. isso aí. Especial, então não quer dizer que você ama mais, é que você tem que entender que você tem que cuidar, senão que se mata. Essa é a realidade. Então, quando nós, para finalizar o raciocínio, quando nós chegamos, é claro, biblicamente, que até Jesus Cristo já tinha essa base de que o povo era uma criatura, era um povo exclusivo de Deus, não é? O povo era geral, era como criatura, Deus não se alegou, matou todo mundo, sobrou Noé e a família, cresceu e multiplicou de novo, Deus não se alegrou de novo, ele faz uma aliança com Abraão, da aliança ele começa um desenvolvimento de um povo exclusivo. A descendência de Abraão, Isaac e Jacó vem na linhagem, Jacó transforma em Israel, vem as 12 filhos, vem as 12 tribos de Judá, e aquele povo é exclusivo. Amém. Amém. Então não é todos. Exatamente. Todas as raças e nações não tinham o mesmo direito Não. daquele povo. Tanto é, como nós falamos, nem podia comer junto. Sim. O pastor Alex trouxe um ponto pra nem casar. Casamento. nem casar. Nada. Não podia nem casar. Então, como nós podemos que todo mundo é igual para Deus, sendo que lá de trás já vê que não é igual, porque Deus tem uma linhagem. Quando nós chegamos na igreja de Cristo, que nós vivemos nos dias de hoje, existe ainda esse tema dizendo que todo mundo é filho de Deus. Só que biblicamente também não, porque através de Cristo, Deus criou um processo chamado igreja, e através de Cristo, o povo que se torna dele, já na posição de filho e filha, que aí ele Amém. tem uma adoção pela cruz de Cristo. Exatamente. Ele tem uma adoção pela cruz de Cristo, e aí que ele começa a chamar o povo de filho e filha, ele também faz um povo exclusivo. Né? Um povo exclusivo a qual a própria palavra diz. Como Jesus fala, não foi você que escolheu a mim, eu que escolhi A a vós. Não, onde já se viu quem é Deus para escolher? Deus não escolhe ninguém, ele quer todo mundo. Não.
Engraçado, a gente tem o direito de escolher o marido, escolher a esposa, escolher o emprego, escolher o trabalho, né? Escolher o carro, escolher a moto, quando você tem dinheiro para comprar, e Deus não tem direito de escolher. Ele é Deus e não tem direito. Olha a prepotência do ser humano. Exatamente. E aí, quando chega o momento através de Cristo, é a mesma coisa. Deus, ele cria a mesma linhagem. Através da igreja, ele cria um povo exclusivo. Ele tinha uma base com a congregação de Moisés, a lei e os profetas, um povo exclusivo. Anulou tudo isso, porque a graça anulou a lei, acabou com o processo da lei, não vivemos mais na lei, vivemos na graça, mas dentro do mesmo projeto. Nós somos a igreja de Cristo hoje, um povo exclusivo. Isso mesmo, apóstolo. Você entendeu? Amém. Então, as pessoas, biblicamente, que não faz parte desse processo de povo exclusivo de Deus, automaticamente não são filhos de Deus. E se elas não são filhos de Deus, elas são filhos de quem? Olha o que a palavra diz para entender. Amém. Lembrando que nós não estamos aqui para ofender ninguém, né, pastores? Claro, né? de maneira alguma. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Então, ele faz uma separação de pessoas. Exatamente. Não é eu que estou separando, não é a igreja, é Deus. Amém. Então, ele faz uma separação. No versículo 8, aquele que pratica o pecado procede Do diabo. do diabo. Então, aquela que pratica o pecado procede do diabo. Espiritualmente, aquele que pratica o pecado e aquela que pratica o pecado, espiritualmente, são filhos do diabo. Você concorda comigo? Isso mesmo. Amém. Biblicamente dizendo? Amém. E no 9, ele põe a outra parte. Ele separou, então quer dizer, se separa, você tem um monte e desse monte faz dois, fez uma separação, Claro. se torna dois montes. Dois montes. Exatamente. Isso Então mesmo. ele fala, um monte é esse. Uhum. Vivem na prática de pecado, procede do diabo, são filhos do diabo. Certo? Amém. E no outro monte, ele fala, para ser filhos de Deus, não pode viver na prática de pecado. Pecando. Então não adianta a gente chegar num lugar e o pessoal fala, ó, do lado direito você vai para Dubai, do lado esquerdo você vai pro Japão. E você querer entrar do lado esquerdo e ir pra Dubai ou do direito ir pro Japão. Você tá na via errada. Exatamente. Você chega no mercado, tem várias filas. Né? Não adianta você entrar na fila do pão para comprar carne. Não adianta entrar na fila da carne para comprar pão. Você tem que entrar na fila certa. Exatamente. Então não adianta você estar do lado, com a Bíblia tá dizendo que é filho do diabo, e você acreditando que é filho de Deus. E também não adianta você estar do lado daqueles que são filhos de Deus, acreditando que é filho do diabo. Então Deus não está nos julgando, nos condenando. De maneira Ele não alguma. está fazendo uma acepção ou menosprezando. Ele está dando a oportunidade de nós conhecermos e analisarmos. Amém. Estamos do lado certo ou do lado errado? Então aquele que pratica, aquela que pratica o pecado, procede do diabo. São filhos do diabo. Mas ele diz no versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus, que é os filhos de Deus e as Isso filhas mesmo. de Deus, não vive na prática de pecado. Amém. Pois o que permanece nele é a divina semente, o Espírito Santo de Deus. Ora, esses não podem viver pecando. Pastor, então como Deus, ele olha para nós e vê os filhos do diabo e os filhos dele? Pelo quê? Pecado. Exatamente. Pastores. Exatamente. Amém, apóstolo, é verdade. E a Bíblia fala claramente, né, quando o senhor leu aí, aqueles que são nascidos de Deus. Então Deus ele nos dá uma oportunidade de nascer para ele, né? Nascer ali para ele, para viver uma vida em obediência e santidade com ele. Então como que nós podemos dizer que nós somos nascidos de Deus e continuarmos ainda na prática do pecado, na prática do erro, na prática da iniquidade? E é tremendo porque o que acontece? Quando nós falamos a respeito da palavra, a respeito da Bíblia, nenhum de nós queremos errar, né? Nenhum de nós queremos falhar, nenhum de nós queremos nos encontrarmos em pecado, né? Nenhum de nós queremos nos encontrarmos no erro, na falha, na transgressão e na iniquidade. Presta atenção, quando nós olhamos e vemos a palavra, né, a Bíblia, né, a respeito ali de Marta e de Maria, né, nós olhamos duas pessoas, né, Jesus estava na casa das duas ali, só que uma foi aprovada por Deus e a outra foi reprovada. Então quando nós falamos, olha, né, a Marta e a Maria, todo mundo, né, nenhum de nós queremos errar como Marta errou, todos nós queremos automaticamente acertar como Maria acertou, não é verdade? Né, quando nós vamos trazer a palavra ali a respeito de Marta e de Maria, todo mundo vai falar
falar, não, olha, eu sou igual Maria, né? Eu não sou igual a Marta. Por quê? Todo mundo quer acertar diante da presença de Deus. A Bíblia deixa bem claro, né, que numa grande casa há vaso de honra e vaso de desonra. Quando nós trazemos uma palavra de vaso de honra e de desonra, todos nós vamos falar, não, pastor, que é isso? Eu sou vaso de honra, né? Eu não sou vaso de desonra, não. Sou vaso de honra na presença do Senhor. Por quê? Todos nós queremos automaticamente acertar diante de Deus. Só que pelos nossos atos e as nossas práticas pecaminosas, automaticamente nós mostramos para Deus que nós não estamos, né, na qualificação de filhos e filhas dele. Por quê? Porque o pecado ainda está dentro dos nossos corações e nós estamos automaticamente vivendo e satisfazendo mais os desejos, os prazeres das nossas carnes, como a Bíblia deixa bem claro para nós. Dessa forma, desse jeito, dessa maneira, automaticamente nós nos transformamos espiritualmente em filhos do diabo. Por mais que nós falamos com os nossos lábios, com as nossas bocas, né, que nós somos filhos de Deus, mas Deus ele não quer ver somente língua e palavra. Deus ele quer ver o quê? Fato e verdade. Não adianta você estar na pista que tá te levando pro Japão e falando que tá indo pro México. Quem conhece as pistas vão olhar e falar, não, isso aí tá totalmente enganado. Você tá indo pro lado errado. Você chega na cidade, tô indo pro tal lugar. A pessoa conhece a cidade e fala, não, então você tá errado. Você é outro lugar, você tem que voltar. É do outro lado lá. Então não é nós que estamos dizendo. Como podemos acreditar numa retórica mundana que todo mundo é filho de Deus, sendo que a palavra mostra que Deus faz a divisão. Mas não é Deus que escolhe e fala, você vai ser filho do diabo e você vai ser meu filho. Exatamente. Não. Ele faz a divisão numa colocação. Existe 2 pistas, 2 caminhos. E aí você escolhe. Você quer estar no largo, tá bom, vai lá. Você é filho do diabo. Você quer estar no estreito, vai lá. Você é o quê? Filho de Deus. Então não é Deus que fala, escolhi o Alex pra ser filho do diabo e o Leandro pra ser filho de Deus. E o Gregoruti pra ser filho do diabo, ou o fulano pra ser filho de Deus. É nós que nos propomos e escolhemos estar no caminho. Por quê? Como eu falei as pistas. Por que falando pista pro Japão? Porque é 2 caminhos. Exatamente. Largo e espaçoso que leva pra perdição. E quem tá nesse caminho? O diabo. Então, se eu estou nesse caminho, eu procedo do diabo. Então, eu sou filho do diabo. Estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação. O que as pessoas erram é que estreito e apertado não quer dizer meramente que é a igreja. É verdade, apóstolo. Porque você vai para uma igreja e ela pode estar no caminho largo. Exato. Depende o que prega, o que ensina, o que te doutrina, que é mais preceito de homem buscando as coisas do mundo do que realmente as doutrinas de Cristo para buscar o reino dos céus. Então não é a igreja que é o caminho estreito e o mundo que é o caminho largo. Deveria ser assim. Deveria ser assim, claro. Na realidade, sim. Se você for uma igreja séria, verdadeira, que te prega a salvação, vida eterna, renúncia, você tá no caminho estreito para ir pro céu. Aí você abre mão do mundo. Mas hoje, infelizmente, né, entre uma e outra, você vai ver que os caminhos são iguais, são largos e espaçosos. Então, Deus ele põe a base para nós entendermos. Por quê? Olha o que ele diz, dando continuidade no versículo 10 de 1ª Epístola de João 3, e o pastor Alex já vai falar. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Isso mesmo. Então a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, Deus está dizendo dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Amém. Então não tem como a gente acreditar que todo mundo é filho de Deus se a Bíblia está dizendo que não. Há uma divisão. Exatamente. É uma divisão não imposta por Deus. Você é filho do diabo e você vai ser filho meu. Você é filha do diabo e só você é filha minha. Não é. É nós que nos propomos e vamos lá com nossos passos e nos colocamos na posição de filhos de Deus ou de filhos do diabo. Concorda, pastor Alex? É isso mesmo, com certeza, apóstolo. Eu queria até voltar um pouquinho o raciocínio aqui. Correspondente a nós sermos filhos de Deus. Se você prestar atenção na Bíblia, em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus ele fala assim para os discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não fala ide por todo mundo e pregar o evangelho a todos os filhos de Deus. Então, automaticamente, ele fala para nós que nós temos que ir a campo, levar o evangelho para que as pessoas, né, a criatura possa ouvir a palavra, aceitar essa palavra e automaticamente ali ela ser, né, adotada por Cristo. Se você ler lá em Romanos capítulo 8, versículo 11, 12, 13, 14, vai falar que nós somos adotados pela cruz de Cristo, né, pelo amor de Cristo, aceitando a palavra, vivendo e praticando. Então, como o apóstolo falou agora há pouco, somos nós que vamos escolher. Automaticamente a gente vai levar, né, apresentar Jesus para essas pessoas, para essas criaturas, e são elas que vão decidir se elas querem ser filho de Deus ou não. É que nem o apóstolo mesmo trouxe agora há pouco também, falando, né, da adoção de filhos.
Quando um casal vai adotar um filho, a gente estava conversando aqui antes da programação. Isso. Pode falar. A gente estava conversando. E ali um casal vai adotar um filho, chega ali, né, no orfanato, e ele vê várias crianças. É lógico, se identifica com um, se identifica com outro. E aí ele não vai chegar logo adotando uma criança. Ele vai... regras. Existem regras. E ele vai analisar dos dois lados. E ele vai analisar toda essa questão. Aí tá a criança ali, ele se identifica, vamos colocar uma parábola, 2 crianças. E ele gosta daquelas 2 crianças, se identificou, falou, não, vamos analisar essas 2, vamos conhecer, claro. Existe todo aquele processo, vai lá... Vai se identificar mais que uma com a outra. Exatamente, às vezes leva para passear, leva no parque, leva no shopping, claro. Né, vai se conhecendo, tanto a criança vai conhecendo o pai, quanto o pai, né, a mãe vai conhecendo aquela criança. E nesse processo, aí tem aquele filho, né, que já presta atenção, já fala, opa, peraí, a minha oportunidade de sair desse orfanato, né, eu vou ter uma casa, vou ter uma cama quente para dormir, vou ter um pai que me ama para cuidar de mim, me dá educação, uma mãe. E aí ele valoriza aquilo e começa, né, a se esforçar em obedecer. Toda vez que o pai vai lá, ele dá amor, dá carinho. E por outro lado tem aquela criança, né, que vê o interesse do pai em querer adotar aquela criança, mas ele não dá aquela atenção, não dá aquele amor, às vezes, né, trata mal, é mal educado. Aí o pai e a mãe vai prestando atenção, fala, poxa, peraí, né, eu queria até levar os 2 para minha casa, eu queria que os 2 fossem meus filhos, mas peraí, olha, presta atenção nesse daqui, esse me dá atenção, me dá amor, me dá carinho, me respeita. Isso, né, já valoriza o processo. Valoriza, ele já tá mostrando que ele vai o quê? Vai me obedecer, vai ser meu filho, vai obedecer às regras. Por outro lado, aquele ali já é rebelde. Então, o que o pai e a mãe vai fazer? Ele vai adotar aquele que está recebendo ele por pai, né? Realmente está aceitando as regras. Aceitando as regras. Então, é a mesma coisa espiritualmente, pastor Leandro. Com certeza, Deus vai aceitar como filho, para ele ser pai, aqueles que aceitam as regras dele. Isso mesmo. Isso não quer dizer estar na igreja, porque tem que aceitar as regras e a palavra, né? Então, tudo isso, pastor Alex, quando você vai adotar, existe a regra automaticamente do juiz, né? Exatamente. Do orfanato, do processo, e existe a regra do pai e da mãe, que ele estabelece uma condição. E que nem você falou, ele vai analisar 2 crianças, uma é toda rebelde, a outra é mais atenciosa e está disposta a seguir as regras que o pai e a mãe querem impor para ser um homem ou uma mulher que vai crescer, vai ser um doutor, uma doutora, que vai ser uma pessoa boa, né? Ele vai adotar aquela. Então a condição de Deus é a mesma coisa. Ele olha para nós, ele vai olhar de um lado um monte de homens e mulheres rebeldes que não querem aceitar a palavra dele, ele não vai adotar como filhos. E do outro lado ele vai encontrar um monte de homens e mulheres, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, que estão propostos e se propondo a obedecer a palavra, obedecer as regras de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje, não de língua e de palavra, mas de fato de verdade. Como? Estão ouvindo a pregação, aceitando a pregação, estão renunciando o pecado, deixando de fazer o que não alegra a Deus e começando a fazer o que alegra ao nosso Deus, pastor Leandro. Amém, é verdade, apóstolo. E é tremendo que a palavra de Deus, desde lá de trás, existe uma passagem bíblica, né? A Bíblia toda a gente gosta, né? Mas existe algumas passagens que vai no nervo, né? Assim se dizendo, né? Vai no foco. E tem uma passagem que é muito legal, que é a passagem de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, né? Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, depois você lê lá, né? Malaquias, capítulo 3, versículo 18. A Bíblia deixa bem claro assim para nós. E outras vezes vereis a diferença, né? Entre o justo e o ímpio, né? E você que está assistindo já está na tela aí, ó. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, né? E o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela está deixando para nós 2 posições de 2 pessoas, né? O justo e o ímpio, né? Aqueles que servem a Deus e automaticamente aqueles que não servem a Deus. Então hoje, né? Pastor, eu sirvo a Deus, igual o apóstolo sempre fala aqui, né? Ele vai bem enfático nisso. Pastor, eu sirvo a Deus. Por quê? Porque está numa igreja? Porque você automaticamente carrega a Bíblia debaixo do braço? É dessa forma que nós mostramos que servimos a Deus? Né? Porque você tem uma carteirinha de um membro? É por isso que você está dizendo que serve a Deus? A Bíblia deixa bem claro. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, né? Entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Quem serve a Deus é porque obedece a palavra, porque obedece a Bíblia, é porque renuncia a sua carne a si mesmo, né? Renuncia os seus pecados, vive uma vida em santidade, vive uma vida em obediência. É isso que nós temos que mostrar para Deus. Como que eu posso dizer que eu sirvo a Deus, sendo que as regras de Deus eu não obedeço, eu não cumpro, eu não vivo? Como que eu posso dizer que eu sirvo a Deus, sendo que eu pratico mais os desejos e as vontades da minha carne do que os desejos e as vontades espirituais de Deus? E a Bíblia deixa bem claro. Outra vez vereis a diferença. E aí onde entra no tema que nós estamos tratando hoje. Todo mundo é filho de Deus? A Bíblia fala que não. Há uma diferença entre os servos de Deus
né? Entre os filhos de Deus e automaticamente aqueles que não servem a Deus, que automaticamente servem ao diabo. E tudo isso nós temos que entender que nós não estamos aqui para intitular as pessoas. E as pessoas têm que se analisar. Isso mesmo, Exatamente. apóstolo. Né? Ah, pastor, mas esse não é o Deus que eu sirvo. Amém. Hoje, a gente sabe disso. Eu, como pastor, eu tenho ciência. Existe milhares de Jesus de perfis diferentes, né, a qual o povo serve, criado por Satanás e seus demônios ou criado pela própria pessoa. Então você cria um perfil de Cristo e de Jesus do seu jeito, mas não tenho aqui um perfil de um Jesus do meu jeito, do jeito do pastor Alex ou do pastor Leandro. Tem um Exatamente. perfil de um Jesus do jeito que Deus quis que ele Amém. quer, que ele fosse. Tá aqui na Bíblia. Amém. Isso mesmo. A convicção é um ponto predominante para o ser humano, ser convicto naquilo que tem certeza. O problema é a gente ser convicto naquilo que a gente acredita ter certeza e tá certo, e a nossa convicção é num algo errado. Por quê? Olha o que a palavra diz em Evangelho de João, capítulo 8, versículo 41. Um povo convicto, bate de frente com Jesus. Por quê? Convicção é convicção. Eu sou uma pessoa, eu tenho convicção dessa palavra. Amém. Você acha que eu já não tentaram me derrubar, me persuadir, me seduzir, viram as costas, não querem amizade, não querem falar, fecham as portas, não deixam eu fazer parte, né? Por causa da palavra que eu prego. Se você mudar, melhorar, a gente vai ser mais sociável com você. Caso contrário, você vai ficar isolado. Então eu tenho uma convicção dessa verdade. Não estou aqui para afrontar, nem prejudicar, nem julgar, nem condenar ninguém, que eu não sou Deus. Mas eu tenho convicção da verdade que vai nos levar para o reino. Então eu não vou mudar minha convicção. Só que eu não posso ter a convicção naquilo que eu tô errado. Eu tenho que ter a convicção naquilo que eu tô certo. Amém. E para não deixar sombra de dúvida de que eu tô errado ou que eu estou certo, eu tenho que ter um parâmetro bíblico e em momento algum a Bíblia pode questionar o que eu prego. Exatamente. Aí daria um gelo na barriga. Peraí, eu tô defendendo algo, achei uma passagem na Bíblia que tá ao contrário. Exatamente. Eu sirvo algo com a convicção de que eu tô certo, a pregação do cara tá mostrando na Bíblia que eu tô errado. Já daria um friozinho na barriga, um choque no coração, para mim rever os meus conceitos. Exatamente. Exatamente. Apóstolo. Verdade. Isso seria um homem e uma mulher que pratica a Bíblia, se humilhar diante do Senhor, né? Mas se eu for rever meus conceitos, eu vou ter que mudar. Então, não vou rever, vou continuar. Então, Faz está vistas grossas, né? convicção naquilo que é errado. E aqui a Bíblia já mostra de um povo convicto no erro. Olha o que a palavra diz em Evangelho de João 8,41. Vós fazei as obras de vosso pai, disseram ele. Nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Deus. Lê texto e contexto. É Jesus falando com o povo que estava debaixo da lei. O povo judeu, o povo de Israel. Então, texto e contexto. O que eles falam? Né? Ele fala, vós fazei as obras de vossos pais. E eles disseram, nós não somos bastardos não, Jesus. Nós temos um pai que é Deus. Quer dizer, convicto. De que Deus era pai deles e que todos eles eram filhos de Deus. E olha o que Jesus diz. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, ele já questiona. Quer dizer que já não era, né? Já não era. Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente haveis de me amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir as minhas Palavras. Então quer dizer, as pessoas que são incapazes de aceitar as palavras de Deus através de Cristo nos dias de hoje, como está sendo pregada, elas têm que parar para pensar. Exatamente. Porque Jesus está dizendo, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir as minhas Palavras. Então ele fala, a pessoa que é capaz de ouvir, é incapaz, Não consegue, consegue aceitar, ouvir, praticar, dar comichão nos ouvidos, dar trimelique, funiquito, quer bater, brigar, ficar nervoso, quer jogar o rádio na parede, ele está dizendo, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir as minhas Palavras. E ele fala, nessa condição de um ser humano ser incapaz de ouvir e aceitar e praticar as palavras de Cristo, ele diz, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Pastores, mais uns minutinhos aí. Pois é, né, apóstolo? Falar o que agora, né? Então, o que acontece? A gente não tá trazendo uma palavra aqui, né, apóstolo? O apóstolo sempre gosta de dizer, sempre gosta de frisar. A palavra de Deus, ela nunca é como um ataque, né? Nós não estamos aqui para poder atacar, contender, brigar, falar mal, criar contenda, desunião, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para poder automaticamente, né, trazendo a palavra, o evangelho, para poder, de alguma maneira, de alguma forma, abrir e alertar os teus olhos, né? Porque, infelizmente, nos dias de hoje, por se multiplicar aí a iniquidade,
sociedade, muitos estão ali automaticamente encobertando a palavra e o evangelho de Cristo, né? Ah, não vamos pregar, porque se pregar, né, já viu, a pessoa não vai ficar. Ah, não vamos falar nada, deixa a pessoa no pecado. Ah, não vamos falar nada, porque vamos chatear. Ou então estão tentando, muitas vezes, né, perverter a palavra, mudar a interpretação, mudar a Bíblia. Ou então uma coisa que nós sempre falamos aqui, né? Não, isso não é para agora, né? Isso aí é para Paulo, para Pedro, para Tiago, isso era lá para a igreja de Corinto, isso aí é lá para a igreja de Efésios, né? Para nós dias de hoje. Muito pelo contrário, a Bíblia está deixando bem claro para nós. Jesus, ele reforça aqui também para nós. Se nós não estamos sendo capazes de ouvir a palavra do Senhor e nós não aceitamos, ou aceitamos, mas da nossa forma, do nosso jeito, da nossa maneira, a Bíblia deixa bem claro. Jesus, ele fala, vocês, né, não estão capazes de ouvir a minha palavra porque vocês não servem a Deus. Evangelho de João 8,47, né? O Evangelho de João 8,47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dás ouvidos. Porque não sois de Deus. Então todo mundo é filho de Deus, mas ninguém quer dar ouvido à palavra de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. Uns até ouvem, mas não querem viver nem praticar, pastor Alex. Exatamente. E contrapartida tem aqueles que não querem ouvir, mas tem aqueles que querem. Eu tenho certeza que hoje com certeza. Tem pessoas aí ouvindo falar, não, pastor, olha... Não tem como generalizar. Exatamente, eu estou ouvindo essa palavra, imagina, eu recebi essa palavra. Somos hipócritas. Eu recebi essa palavra e eu não sabia que... né, quem não aceitava Jesus verdadeiramente, aceitava as regras, passava todo o processo, não era filho de Deus. Eu acreditava que eu era filho de Deus, mas hoje, ouvindo essa palavra, eu quero me tornar um filho de Deus. Então abre teu coração, você está acompanhando aí a programação, continue nos acompanhando. Vem congregar você que tem uma igreja perto, vem congregar, e nós vamos ensinar todo o processo espiritual para você se tornar um filho de Deus, porque existe um processo, é que nem o pai vai adotar lá a criança no orfanato, não é chegar lá, pegar a criança, não, é filho. Ah, eu aceito ser meu pai. Existe um processo para você se tornar filho de Deus. E outra, Deus não está desesperado, saindo por aí desesperado, né? Certeza. Tá lá sozinho, na solidão, precisa arrumar uns filhos, sai desesperado e pega não é qualquer um, pega o que os primeiros, não, encontrar. Ele pôs condição. Exatamente. Ele pôs condições, ó, eu sou Deus, quero ser pai. Certo? Quem quer ser meu filho e minha filha? Aí a gente fala, eu. Ele fala, condições é essa. As condições é essa, as regras é essa. Tô aqui, vinde a mim. Quer, não quer. Não, eu quero ser seu filho, mas não aceita as suas regras. Então não vai ser, o pai não vai adotar. Exatamente. O meu Deus vai me adotar. É aquela coisa, né? É discrepante. Vamos lá. Um cara é um bandido, um ladrão, certo? Vai fazer um assalto, entra no banco, dá tiro, mata o segurança, que é um pai de família, mata a gerente, que é uma mãe de família, tudo. Sai lá fora, mata 2 policiais, entra no tiroteio, leva um tiro e morre. Chega no velório, o que vão dizer? Descansou. Tá no céu, tá com o pai, tá com Deus, tá melhor que nós. Viveu uma vida rebelde aqui, sofreu nessa terra, veio pra ser não vou nem entrar em méritos, mas né? tinha um coração bom. Tinha um coração bom, era um menino bom. Deus tá recebendo ele lá. Foi vítima da sociedade. Exatamente. Aí já é esquerdismo, né? Aí não é nem espiritual, mas é bem falado. Aí já é esquerda, né, irmão? Vítima da sociedade. E nós não somos vítimas dos ladrões. Exatamente. Roubaram moto minhas lá quando eu era jovem, que nunca mais vi na vida, né? Mas não é o mérito hoje. Então, é uma discrepância. Exatamente. Sim. Ah, pastor, mas aí está aí não é o extremo. Para Deus, meu irmão, tá no pecado, é o extremo para ele. Não importa se é um bandido ou um ladrão ou se você tá fazendo um pecado que você acha que não te põe nada de errado. Então, o que o ser humano tem que entender é assim, o pecado nos põe na posição de filho do diabo. O problema da sociedade é assim, existe pecado existe erros que perante a sociedade, isso é um escândalo. Como pode roubar, matar, estuprar, bater na mulher, e realmente é um escândalo. Mas existem erros que não é um escândalo para a sociedade. É normal, faz parte. Só que para Deus, tanto erro, para Deus, tanto erro que é escândalo para a sociedade, como o erro que não é escândalo para a sociedade, para Deus é tudo pecado. Exatamente, apóstolo, isso mesmo. Para Deus é tudo pecado. Pecadinho, então, pecadão, né? fala assim, ó, você bebeu, você estuprou, você matou, você vendeu droga, você assassinou. Foi um pedófilo, né? Pedófilo, ó, escândalo para a sociedade. sociedade. É um erro. Sim. E para Deus é um pecado. Exatamente. Ah, mas só bebeu, fumou, fez sexo, Falou só mentirinha. abortou, falou uma mentirinha. Ah, estão transando, aí não tem nada a ver, ela é mãe solteira, aí ela abortou, não sei o quê. Imagina, foi só uma coisinha, tá só curtindo a vida usando droga. Então, pra sociedade, isso não é um escândalo. É uma coisa normal do cotidiano. Normal. Faz parte, né, e tal. Mas pra Deus, tanto Também. aquilo Exatamente. que é escândalo pra sociedade, como não é escândalo pra sociedade, mas que é pecado diante de Deus, pra Deus tudo é pecado. Exatamente. Isso mesmo. Então a sociedade se escandaliza com as coisas mais horrendas. E as coisas naturais, que também são ruins,
elas não se escandalizam. Só que Deus não se deixa levar para se escandalizar e gerar pecado só nas coisas mais graves. Ele não vai fazer a medida do termômetro como a sociedade faz o termômetro, entendeu? Exatamente, isso mesmo. É E verdade. então, automaticamente para a sociedade, aquele que rouba, que mata, que estupra, é um escândalo. E realmente é, né, aos olhos da sociedade. Mas tá lá o jovem bebendo, fumando, transando, bagunçando, bate uma Porsche, mata um pai de família, como aconteceu. Não, é normal, tá, não sei o que, tal, tá solto, nem foi preso, normal, jovem, tá curtindo a vida. Então isso pra sociedade não é escândalo, é o normal, é a curtição da vida de hoje. Só que pra Deus, tanto um contra o outro é pecado. Exatamente.